Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar esse programa de estudos que eu estou propondo, que se chama Acompanhando Lacan. Já expliquei para vocês porque ele tem esse nome lá no nosso grupo. E também vocês sabem que a minha intenção é estudar um seminário por ano. A gente chama livro 1, livro 2, livro 3 do seminário. Mas no uso comum a gente acaba falando seminário 1, né? Então a ideia é estudar um seminário por ano, são 26 seminários, mais os escritos, os outros escritos. Então isso leva a um tempo de estudos compreendido entre 30 anos, né? Claro que nem sempre a gente vai estar aqui com as mesmas pessoas, mas eu me comprometo a sustentar esse programa, tá bom? Então hoje a gente começa estudando o seminário 1, e para dar conta dessa intenção de estudar um por ano, a gente vai tentar ver mais ou menos 2 a 3 capítulos por aula, e para isso dar certo a gente não vai ficar se apegando em pormenores do livro, senão a gente pode ficar anos estudando apenas um capítulo, tá bom? Então vamos funcionar assim, eu falo do que eu consegui extrair de essencial desses capítulos e vocês vão perguntando, vão colaborando, e também junto a isso, todo encontro vai ter um de vocês que vai trazer uma leitura, uma comunicação de um desses artigos em paralelo que Lacan vai trazendo na sua fala, tá bom? Antes de Lacan começar a falar para um grupo maior de pessoas, ele dava seminários no seu consultório, na sua casa, na sala de espera do seu consultório para um grupo pequeno de pessoas, e a partir do seminário 1 é que ele começa a falar para um número maior de pessoas. Então o seminário 1 já foi proferido no Hospital Santa Ana em Paris, não mais no consultório dele. Ele tinha em torno de 52 para 53 anos, esse seminário é de 53, 54, né? E naquela época Lacan estava se incomodando muito com os rumos que a psicanálise estava tomando, né? Psicanálise inglesa, psicanálise americana. E aí ele faz esse tipo de levante, né? De retorno à pesquisa freudiana para colocar a psicanálise no caminho que Freud propunha, né? E ele traz esse título, os escritos técnicos de Freud, porque a ideia é voltar a dar um norte ao que é a prática psicanalítica. Então esse seminário é importante que a gente estude os principais escritos técnicos de Freud. Vocês sabem que a maior parte da obra de Lacan ela vem da tradição oral. Então Lacan falava e as pessoas que escutavam ele iam anotando, e dessas anotações saíram os seminários. A obra escrita dele é bem menor, né? Então no capítulo 1, vamos começar. No capítulo 1, Lacan ele apresenta a ideia de que um seminário exige que cada um coloque algo de si ali, que não se fique meramente escutando, uma posição passiva, mas que cada um esteja ali interessado em produzir algo dessa experiência de estudo. E também lembra que esse seminário ele está sendo dirigido a quem pratica a psicanálise e a quem se interessa pela psicanálise. Eram seminários abertos, né? Ia quem queria, como a gente está fazendo aqui.
E aí ele começa a falar desse título, Os Escritos Técnicos de Freud, dizendo que, diferente do que os psicanalistas pensam, que os escritos técnicos de Freud são alguns, como a dinâmica da transferência, recordar, repetir, elaborar, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, análise terminável e interminável. Ele diz que não. Ele diz que Freud fala da técnica do começo ao fim dos seus escritos, desde os textos pré-psicanalíticos, passando pelos estudos sobre histeria, interpretação dos sonhos, até o fim da sua obra. E sempre preocupado em deixar claro, bem claro, o que ele entende que é o fazer do psicanalista. Então é isso que Lacan diz, né? Os escritos técnicos de Freud são todos os escritos de Freud. Então nisso está na lição 1, está em como ele introduz o seminário, e também falando que ali com ele estejam aqueles que não estão buscando uma formação burocrática. Ele está fazendo uma crítica também à IPA, né, que tenta regulamentar a psicanálise, propondo uma formação burocrática. Ele diz que ali não. A formação vai pela via do compromisso de cada um com a psicanálise. Certo? Isso é a lição 1, no capítulo 1. Na lição 2, o Lacan vai nos mostrar que Freud tinha uma preocupação muito grande de que aqueles que viessem a se ocupar da psicanálise não se desviassem. E por isso ele fala de um instrumento que podemos imaginar quase como um martelo na nossa mão, de tão óbvio que Freud é. E aí Lacan levanta essa questão central, que vai percorrer o seminário o ano inteiro, né? O que fazemos quando fazemos análise? Cada um de nós tem que responder o que fazemos quando fazemos análise. E Lacan diz que a partir de agora, 1954, ele vai se dedicar a examinar isso, a examinar essa questão. Porque ele diz que hoje em dia, na época dele, os analistas estão completamente perdidos. Estão numa confusão radical, cada um fazendo o que dá na telha e apenas usando a linguagem freudiana para dizer que estão fazendo a mesma coisa. Ele já começa a criticar uma questão que nessa época a psicanálise era entendida como um encontro de dois eus, um encontro de dois egos, de dois sujeitos. E Lacan vai dizer que não, que uma psicanálise exige que se compreenda esse encontro como sendo de 3 elementos, a relação a 3. Qual é esse terceiro elemento? Esse terceiro elemento é a linguagem, é o discurso, é o simbólico, é o campo dos significantes, que está, né, implícito em todo encontro humano. Lição 3. Agora Lacan vai dizer que Freud sempre teve uma posição ética de tomar como objeto da sua investigação o caso a caso, a singularidade de cada caso. E na singularidade de cada caso, fazendo com que o paciente, contando a sua história, pudesse se reapropriar da história. Tomando a história do paciente sempre como alguma coisa que vai ensinar Freud. E a partir do paciente contar essa história, que o paciente vai se apropriar dessa história. E aí Lacan vai dizer que o passado
está constantemente sendo atualizado no nosso presente. Ele não fica lá atrás. Ele fica sendo atualizado no hoje. E, portanto, fazer essa restituição da história passada produz efeitos no presente. Então isso que é interessante, né? Quando o paciente fala do passado, restitui o passado, reconstrói o passado, ele também produz efeitos no presente. Porque o passado está no presente. E aí nosso passado é uma ficção, é uma narrativa. Nosso passado é um texto que pode ser rearticulado e reescrito de formas diferentes, a ponto de mudar toda a nossa relação com o mundo. Por isso que quando um paciente diz que não adianta falar do passado, porque passou, ele está enganado. O passado pode ser transformado na medida em que ele é um texto escrito no campo do significado. Podemos reformular algumas percepções, constituir ou desconstruir algumas ideias, refazer alguns capítulos, e tudo isso vai acontecendo entre as quatro paredes da análise. Lacan diz: o fato de que o sujeito revive, rememora, no sentido intuitivo da palavra, os eventos formadores da sua existência, não é em si mesmo tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Reconstrói, pessoal, a gente poderia pensar com a capacidade do sujeito não ser mais contado pela sua história, mas contá-la. Introduzi-la na cadeia de linguagem, poder habitar a sua história e não ser um acontecimento da sua história. Então, o que está apontado aqui é que a clínica faz com que o paciente se leia, se traduza em relação ao sistema em que ele está implicado. Por isso, Lacan nos diz que não se trata de lembrar, mas de reescrever a história. Né? Lição 4. Agora ele vai dizer que a psicanálise da sua época se conduz num grande engano quando opera de forma a querer adaptar melhor o paciente à realidade, melhorar o paciente, evoluir o paciente, né? Coisa que não tem nada a ver com o ensino de Freud. A realidade é sempre fantasiada. Não compartilhamos de uma mesma realidade. E muito menos o analista conhece a realidade melhor que o paciente. Olha que interessante, né? Cada um tem a sua realidade, a realidade do imaginário. Então não é o analista que sabe mais da realidade que o paciente, que vai lhe dizer o que é melhor, o que é pior, o que vai achar que o paciente tem que se conduzir na vida igual o analista. Lacan vai dizer que essas formulações de pensar o ego, o trabalho com a consciência, com o eu, parte ou assume uma posição central depois de 1920, quando Freud escreve aquele texto O Eu e o Isso, que o Germano vai falar um pouco para nós depois, e o Psicologia do Eu e das Massas, né? A partir desses textos, o ego foi tomando uma dimensão central na prática dos analistas daquela época, principalmente os americanos. E aí Lacan diz que essa posição de ter o ego como centro e de buscar adaptação à realidade só aumenta a ilusão de que existe a Terra prometida. Só potencializa a ideia de que em algum momento a pessoa vai estar pronta para a vida. Freud procurou isso também, mas se deu conta de que não achou. Depois Lacan vai citar Ana Freud
dizendo que propondo que o ego do paciente, a parte saudável do ego do paciente, se aliasse ao ego do analista, onde tudo deveria passar pelo eu, pelo conhecimento. E Lacan nos diz que o eu é uma estrutura exatamente organizada como um sintoma. É a doença mental do homem. O eu é a instância do desconhecimento. Então, como é que vamos trabalhar com o eu como medida na análise, se ele é, propriamente falando, um sintoma de uma instância organizada de desconhecer? Sobre o eu, Lacan vai citar Melanie Klein. Tem uma citação boa da Melanie Klein. O eu humano, esta série de defesas, de negações, de barragens, de inibições, de fantasias fundamentais que orientam e dirigem o sujeito. Por isso que é grave que o eu do analista intervenha na análise. O ego do analista não deve dar a medida do real para o paciente. Aqui aparece uma outra frase importante, né? Temos que cuidar para que o nosso ego não entre em jogo como um rinoceronte na cristaleira da nossa relação com o paciente. A relação com o paciente é muito frágil, a cristaleira, né? E o nosso ego pode entrar ali quebrando com tudo. O conjunto do sistema do mundo de cada analista não deve servir de medida nas análises que ele conduz. Então vejam que aqui nós temos o capítulo 1, já apresentando muito bem qual é a posição de Lacan frente a essas análises lá da sua época, né? Bom, sobre aqui, comentários, perguntas, colaborações. Capítulo 2. No capítulo 2, Lacan vai nos dizer que mesmo nos tempos pré-psicanalíticos, onde Freud ainda trabalhava com a hipnose, desde aquela época, Freud já dava uma importância muito grande sobre as associações que os pacientes faziam a respeito dos seus sintomas. Já naquela época, Freud seguia e valorizava a associação dos pacientes. No caso de Ana O também, vocês sabem que a primeira paciente que foi atendida pelo método psicanalítico, também Freud valorizava muito aquilo que ela trazia de associação com seus sintomas, né? Paciente do Breuer, lembra? Por isso que se diz que a psicanálise é uma ciência do particular. Uma análise é sempre uma experiência singular levada a seu extremo. Então a psicanálise se ocupa do singular. Isso que Lacan está nos dizendo aqui, né? Baseado em Freud, fazendo a sua leitura de Freud. Agora ele entra no assunto da resistência e vai dizer que ela aumenta quanto mais a gente se aproxima, quanto mais o discurso se aproxima do núcleo recalcado. Então, quanto mais a resistência, quanto mais o discurso do paciente vai se aproximando do núcleo recalcado, digamos, daquilo que está sob a barra da censura, mais vai aumentar a resistência. O Freud, na época dele, ele localizava essa resistência no suporte biológico, nos neurônios, né, nas sinapses, mas hoje a gente localiza isso nos significantes, né, no simbólico, na palavra, na materialidade da palavra. Nesse caso, o paciente resiste quanto mais o discurso se aproxima da sua verdade. Então, verdade em psicanálise sempre diz de algo do particular, do singular,
do inconsciente, do recalcado de cada um dos pacientes. A verdade é sempre de um a um. E aí Lacan nos pergunta, né? Será que a análise, será que a resistência é um fenômeno que só existe na análise? Não, né? A resistência sempre esteve associada por Freud ao ego. Freud sempre associou a resistência ao ego. E a contratransferência nada mais é do que a função do ego do analista. Contratransferência, resistência do analista. O que chamei a soma dos preconceitos do analista, o imaginário do analista. Então não trabalhamos com a contratransferência, porque a contratransferência é a resistência do analista. Então, né, o imaginário do analista, o imaginário do paciente, as resistências, tudo isso no mesmo campo, né? E aí aparece uma ideia muito interessante, que a gente se adormece, se aconchega no eu, né, para que o inconsciente fique adormecido. Então adormecemos no ego, né? E Lacan propõe que o seu esforço, o seu trabalho, é para tirar a psicanálise desse impasse. A lição 5. Por fim, Lacan vai finalizando o capítulo dizendo que os textos psicanalíticos da sua época formigam em impropriedades quanto a método, como relação ao sujeito do inconsciente que perdeu totalmente o lugar nessas formulações. Então, quanto mais se trabalha com o ego, mais se deixa de lado o sujeito do inconsciente, o sexual, o desejo, todo esse campo que Freud abriu e que pagou caro por isso. Aí Lacan fala do trio nova-iorquino, Hartmann, Lovenstein e Chris, que na época estavam tentando elaborar uma psicologia do ego. E que a psicologia do ego deve servir para nós, para que a gente saiba como não trabalhar, para a gente saiba o que não fazer. É a psicologia dos americanos, né? E ele vai dizer também que se essa psicologia do ego, se essa psicanálise do ego fosse adiante, certamente a psicanálise iria ser abarcada como um tipo de psicologia geral. E aí ele diz que a psicanálise não é uma psicologia, pois não compete a ela entender o campo do significado, o campo das representações e dos objetos cognoscíveis, né? Por exemplo, conhecer memória, inteligência, comportamento, afeto, isso não é da psicanálise, isso é da psicologia. E a psicologia faz parte das resistências na medida em que o psicólogo busca adaptar o paciente, melhorar o paciente, mudá-lo ao seu ideal. Freud, na medida em que abre mão disso, consegue escutar o sujeito do inconsciente, que é o sujeito do representante, não da representação. Daqui a gente começa a entender a ideia de que a resistência também está do lado do analista. Trabalhar com o significado, com a representação, com motivação, isso tudo é resistência do analista. Resistência ao inconsciente. Resistência a trabalhar com o sexual, trabalhar com a outra cena. E capítulo 3. Agora ele lembra que uma da originalidade da psicanálise também foi se dar conta que a problemática dos pacientes, das pessoas, do sujeito, diz sempre da sua relação consigo mesmo, dos seus conflitos internos. E aí ele vai dizer que isso que gera conflito interno, que gera sintoma, isso que gera resistência, não é o analista que vai dizer para o paciente, não é o analista que vai explicar ou denunciar, mas é o paciente que, depois de ter feito certo trabalho, consegue dizer isso.
consegue falar isso. Então vocês veem que a psicanálise é extremamente respeitosa no que concerne a subjetividade humana. Então a interpretação que o analista faz, que é tipo um esclarecimento sobre a ação do sujeito, que não passa pelo próprio trabalho do paciente, é uma violência técnica. Melanie Klein, a psicanálise inglesa, faz muito. Interpreta, explica, denuncia, mesmo sem o paciente chegar perto daquilo. Não serve para nada, só aumenta a resistência, né? Porque quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, se corre o risco sério de que a gente interprete desde o próprio ego. E Lacan diz, nunca se disse que o analista não deve ter sentimentos em relação ao seu paciente. Claro, tem, mas tem que saber o que fazer com isso. Saber tirar isso do jogo, tirar isso da cena. E não colocar isso no jogo, né? Esse tipo de interpretação de ego para ego é muito semelhante com o mecanismo da projeção, da paranoia, né? Se coloca no outro aquilo que não se suporta em si. Então, se a gente leva a psicanálise para esse modelo dual, a gente está sujeito a todo tipo de desvio. De novo, ele retoma. A psicanálise conta no mínimo com 3. Uma resistência, ele vai nos lembrar aqui, que aparece a primeira vez na interpretação dos sonhos. A resistência é tudo aquilo que destrói a continuação do trabalho analítico, aquilo que emperra a associação livre. Tudo aquilo que emperra o discurso livre é resistência. Mas onde se produz a resistência? Lacan vai dizer que ela se produz no discurso. A resistência seria uma inflexão do discurso, uma modificação do discurso, na medida em que ele se aproxima do núcleo patógeno. Qual é a sede do discurso? O eu. Isso apresentado por Freud no início de suas formulações. E aí Lacan finaliza o capítulo se perguntando: o que é que quer dizer assunção pelo sujeito do seu próprio vivido? Qual é o sujeito do discurso? Onde está o sujeito que nos interessa? Então, qual é o sujeito da psicanálise? Quando a psicanálise fala de sujeito, que sujeito é esse? É a pessoa? É o indivíduo? É o eu? Ou é o sujeito do significante?